Seção 3.5 é de derivação implícita. Nela que a gente vai focar hoje. Derivação implícita. Acho que eu vou fazer ela toda no quadro. Vou fazer ela toda no quadro. Vamos lá. Tem uns exercícios para trás que eram assim, ó. Encontre a equação da reta tangente na reta tangente à curva, assim, ó. Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado. Então, reta tangente a curva y igual a x ao quadrado no ponto com x igual a, sei lá, 2. 2 tá bom, né? 2. Então, encontra a reta tangente a curva y igual a x ao quadrado no ponto x igual a 2. O que está te pedindo, né? Aqui está y igual a x ao quadrado. Ele toca aqui, né? Y igual a x ao quadrado. Esse aqui é a reta tangente. Então, a inclinação dessa reta é a derivada. A inclinação dessa reta é a derivada dessa função. A derivada, se y igual a x ao quadrado, a derivada de y é 2x, né? Só que se meu x vale 2, a inclinação vale 2 vezes 2. E se meu x vale 2, meu y vale quanto? Se meu x vale 2, meu y vale 4, né? 2 e 4. Então, eu tenho um ponto e uma inclinação. Aí, para encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação, é só você fazer usar aquela equação, né? Y menos y do ponto igual a m. M é essa inclinação aqui, que multiplica x menos x do ponto. Então, y do ponto é o y do ponto, x do ponto é isso aqui. A inclinação é que você encontrou a partir da derivada. Se você tem que fazer esse exercício aqui, beleza, né? Nota que aqui eu escrevi y igual a x ao quadrado, mas eu poderia escrever assim, olha. Eu poderia escrever x ao quadrado menos y igual a 0. Você concorda que é a mesma coisa? Eu não precisava ter escrito y igual a x ao quadrado. Você falasse assim, olha, considere essa curva dada por essa equação, encontre a reta tangente a essa curva no ponto que tem x igual a 2. Fazer essas mesmas contas aqui, né? Você começava assim, eu vou escrever y igual a x ao quadrado, e aí você parte dessa função e começa a brincar, né? Deriva, blá, blá, blá. Então, essa questão aqui, eu acho que você faria assim. Ok. Tá bom. E se, em vez de y igual a x ao quadrado, eu escrevesse assim, olha. X ao quadrado mais y quadrado é igual a 9 no ponto x igual a 2. Se você mudasse aqui a curva que você está falando, não mais falando da parábola, beleza? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um círculo de raio 3, né? Então tá. Então encontre a equação da reta tangente ao círculo de raio 3 quando x vale 2, né? O que eu estou pedindo aqui? Eu tenho aqui um plano cartesiano,
Eu tenho um círculo de raio 3, e aí aqui eu tenho x é igual a 2. Isso é ótimo, né? Faltou mais detalhes aqui. Porque aqui no x igual a 2 eu tenho essa reta tangente e essa reta tangente. Então, para esse tipo de exercício aqui, eu tenho que falar, sei lá, x é igual a 2 e raiz de 5. No ponto 2 e raiz de 5. Encontra a equação da reta tangente a essa curva no ponto 2 raiz de 5, que é esse ponto aqui, né? Então, estou procurando a equação dessa reta e não dessa. Ok? Como é que a gente começou no caso anterior, né? A gente começou assim, bom, eu vou tentar escrever y igual a alguma coisa e eu vou e derivo para encontrar a inclinação. Como é que eu escrevo y igual a alguma coisa aqui? Você poderia, por exemplo, escrever assim, y ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado. Só que nota que, bom, qual seria o próximo passo aqui, né? Errado, tá bom? Então vamos lá, errado. Y igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. Essa igualdade aqui é essa igualdade aqui? Essa equação é essa equação? Pergunta aí para vocês. Se perguntem aí. Essa equação e essa são as mesmas equações? É a mesma equação? A resposta é não, né? Essa equação aqui admite um monte de solução, formando um círculo aqui, né? Isso aqui é uma função. Aqui, o y só pode ser positivo. Essa equação aqui é essa curva. Essa equação aqui é essa curva. Então não é a mesma coisa, né? Mas, se você tivesse que resolver esse problema, você poderia só pensar aqui, por causa que você está procurando essa reta aqui tangente, né? A equação da reta tangente independe se você vai usar o círculo todo ou só o hemisfério norte aqui, né? Só a parte de cima do círculo. Hemisfério não, né? Semicircunferência. Hemisfério é para sólido. Então dá para nesse exemplo você usar essa função. Mas em geral não dá. Em geral não dá para você, a partir de uma equação, isolar o y. Vamos pensar num caso. Sei lá, acho que se fosse... Pensando num caso. ln de y igual a seno de y mais x ao quadrado mais e elevado a x, por exemplo, sei lá. Se eu tivesse essa equação aqui, representando uma curva, você não ia conseguir isolar. Fiz essa aspas aqui por causa que essa equação não é essa equação aqui. Ó. Se você tivesse isso aqui, você não conseguiria isolar o y, que é o que a gente começou tentando fazer, né? Escrever o y em função. E aí escrever o y em função é y em função explícita de x. Então, apesar de não dar para a gente escrever o y como uma função explícita de x, tipo assim, né?
Aqui a gente conseguiu fazer isso, mas com a ressalva de que isso aqui não é igual a isso, beleza? Apesar de não dar para a gente escrever y como uma função de x, dá para a gente derivar, encontrar a inclinação da reta tangente, sem precisar fazer isso que a gente acabou de fazer. É isso que a gente vai aprender a fazer agora, beleza? Calcular, a partir dessa equação, calcular a derivada de y em relação a x. Mesmo sem escrever y como função de x. Entendeu? Uma coisa que a gente já sabe fazer é, se você tem y igual a alguma coisa, a gente já sabe calcular a derivada de y em relação a x e aí calcular aqui. O que a gente ainda não sabe é, a partir de uma equação, calcular a derivada de y em relação a x, que a gente vai aprender a fazer agora, que é a derivada implícita. Aqui, y igual a alguma coisa é uma função explícita de y. Y é uma função explícita de x. Né? Aqui, a gente pode pensar que o y é uma função de x, só que está implícito. Ok? Então vamos lá. Então vamos fazer esse caso aqui que eu dei como exemplo aqui. Ah, não precisa ter apagado o ponto, não. O ponto era 2 raiz de 5. Então vamos lá. O problema é encontra a reta tangente a essa curva no ponto tal. E eu não vou tentar escrever o y em função de x, não. Vou derivar implicitamente. Beleza? É isso que eu vou ensinar a fazer aqui agora. Como é que deriva implicitamente? Tá. Então, eu quero derivar implicitamente supondo que y é uma função implícita de x. Aí o que você faz? Derivando implicitamente. Y é igual a uma função... Não. Escrever y igual a f de x. Não. Supondo que y é função implícita de x. Então, vamos derivar isso aqui. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, como y é função de x, eu vou fazer assim, ó, mais 2y, só que como y, que é a função implícita de x, eu vou fazer y'. Igual a zero, né? Derivada de constante, isso aqui é 9, né? Derivada de constante é zero. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, 2y. Só que y é a função implícita de x. Então, você coloca um y' aqui na frente. Agora, você tenta isolar o y'. Então, 2y vezes y' é igual a menos 2x. Passa esse 2y para cá, fica y' é igual a menos 2x sobre 2y. Esse 2 corta com esse 2, fica menos x sobre y. Então, y' é a inclinação, né? A inclinação aqui é menos x sobre y. O x vale 2 e o y vale raiz de 5. Então, menos 2 sobre raiz de 5. Então, você tem uma inclinação e um ponto. Para você calcular a reta tangente, é só fazer y menos y do ponto é igual a m que multiplica x menos x do ponto. A equação da reta, né? Com um ponto e uma inclinação.
esse exercício aqui é o exercício mais típico que tem de derivada implícita. Você tem que derivar uma equação, supondo que uma variável é uma função implícita da outra. Aqui a gente supôs que y é uma função implícita de x. E aí na hora que você chegar aqui na parte de derivar o y, você coloca um y' na frente, assim. Como se fosse uma regra da cadeia. Com certeza eu vou fazer mais exemplos disso na semana que vem, mas vou deixar esse aqui só hoje. Mas tem mais um caso que eu queria fazer, que é de função trigonométrica. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Derivação implícita, tá vendo? Aqui tem um círculo de raio 5, né? E aí nota, ó, aqui, o círculo de raio 5, aqui é só o semicírculo superior, que é o raiz disso. Então, o semicírculo inferior também, né? Que é menos. Legal que tem... Tá errado isso aqui, né? Falta um menos aqui. O livro tá errado. Tudo bem. Ou então, por exemplo, essa função aqui, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, isso aqui não é uma função estritamente falando, né, pela definição de função. Por que isso aqui não é uma função? Porque se você fizer o teste da reta vertical aqui, por exemplo, a reta vertical vai tocar aqui, vai tocar aqui, vai tocar aqui, vai tocar em mais do que um ponto. Isso não pode acontecer. Só que você pode ir tirando algumas partezinhas dessa função, de tal maneira que ela se transforme numa função mesmo, né? Dessa equação, de tal maneira que ela se transforme numa função. Ó. Se você tirar essa parte aqui de baixo, e essa parte aqui também, se você cortar isso aqui, a curva que sobra é uma função. Se você pegar só essa parte aqui, também é uma função. Se você pegar só essa parte aqui de baixo, é uma função. Então, essa curva aqui, se você quiser descrever ela em função, igual a gente fez aqui, né? Se você quiser descrever o círculo, você pode pegar essa função e essa função. Se você quiser descrever esse laço aqui, você pode pegar essa função, depois você pega essa função, depois você pega essa função, divide ela em 3. Chama de laço, mas chama fólio, né? O fólio de Descartes. Mas vocês percebem que isso aqui não é nada prático? Dividir a sua equação em partes que se transformem em funções para depois derivar não é nada prático. O que é feito é a derivação implícita. O que é feito é, em vez disso, podemos usar o método de derivação implícita. Que está aqui, é o que a gente fez, só que para outro círculo e para outro ponto. Como eu disse, né, esse exemplo que eu fiz ali é o exemplo mais típico que tem de derivada implícita. Mas tem uns aqui interessantes também de derivada implícita. Vou sugerir para vocês fazerem esses exemplos. Uma coisa que eu não sei se eu expliquei já, mas é importante falar, né? Não sei como é que está a maturidade aí, mas achei isso importante falar. Quando eu peço para fazer um exercício resolvido, você, façam tais exercícios resolvidos. Como que faz isso? Né? É bobo ficar falando isso, mas vamos lá. Como é que faz um exercício resolvido? Porque às vezes eu tenho medo de eu pedir que vocês façam um exercício resolvido e vocês só lerem. Sabe? Pega o exercício, lê e acabou. Pelo amor de Deus, não faço não. Na hora que eu peço,
para fazer um exercício resolvido, o procedimento é o seguinte, ó, você pega o exercício, tenta fazer, sem livro, só pega o exercício e tenta fazer, sem olhar nada. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, aí você olha no livro. Bom, tá, entendi a solução, leu tudo, beleza. Aí você fecha o livro e tenta fazer. É meio bobo eu estar falando isso aqui, né? Mas, enfim, fecha o livro e tenta fazer. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Aí me pergunta, entendeu? Aí procura outros métodos. Mas, pelo amor de Deus, não é assim, li, entendi, fechei o livro, dormi, estou tranquilo. Não. Lê, tenta fazer, isso é muito importante. E para você sentir confiança mais ainda, sentir mais confiança ainda, além do exercício resolvido, você procura o exercício proposto lá no final do capítulo. Que aí sim você vai estar preparado. Não, esse tipo de exercício aqui eu sei fazer. E o que eu falei no primeiro dia de aula, cara, que eu acabei de falar aqui agora, esse tipo de exercício que eu sei fazer. Eu falei isso no primeiro dia de aula. Cálculo e matemática, assim, nesse nível de vocês agora, é passo a passo. Então, aprenda a fazer um exercício, aí depois você aprende a fazer outro exercício, depois você aprende a fazer outro exercício. Não dá para, de repente, vocês saberem fazer todos os exercícios possíveis de cálculo, entendeu? Então, por isso que é muito bom ter os exemplos resolvidos e eu falar assim, preocupo com os exemplos resolvidos que eles são bons. Porque eles resumem todos os exercícios que vocês precisam saber fazer nesse momento da vida acadêmica de vocês, nesse momento do curso de cálculo. Beleza? Enfim, eu não sei se eu estou sendo assim muito, falando uma coisa muito óbvia ou se realmente faz sentido isso aqui que eu estou falando para vocês, sabe? Se realmente, beleza, é assim que faz. Enfim, fica aí a critério de cada um. Tá, o que mais tem na sessão? Então, mais do mesmo, né? Aqui, em vez de ser um círculo, x à quarta mais y à quarta. Sei lá que curva que é essa. Acho que é essa aqui, né? Curva doidona. Mas aqui, você vai derivar 4x ao cubo, depois 4y ao cubo, vezes y', igual a gente fez ali no quadro. Igual a zero, blá, blá, blá. Aqui, está escrito aqui. Ótimo. Então, tem bastante exercício para vocês fazerem aqui. Tem uns aqui mais dificinhos, que são as funções trigonométricas inversas. Vamos fazer pelo menos a do seno aqui. Vamos aqui pegar o pronto, né? Eu quero a derivada de função trigonométrica inversa. Eu vou usar isso que a gente acabou de falar, né? De derivada implícita. Tá? Então, vamos lá. Y igual a seno a menos 1 de x. Então, eu quero derivar isso. Eu quero derivar seno a menos 1. Seno a menos 1, para quem não sabe, não é 1 sobre seno de x, não, tá bom? Seno a menos 1 não é cossecante de x, não. 1 sobre seno é cossecante. Seno a menos 1 é a função inversa do seno. Lembram da aula de função inversa? Função inversa é aquela que, composta com a função, dá identidade. Okay? A função identidade é aquela que leva um ponto nele mesmo, lembra? Se a função leva 1 em 1, leva 2 em 2, leva 0 em 0, leva 4 em 4, leva π em π, leva x em x, ou seja, f de x é igual a x, ela é chamada de função identidade. Se a função faz isso, ela é chamada de função identidade. Tá bom. Então, a função inversa é a função que, composta com aquela, é a função identidade. Então, seno a menos 1 de x é aquela função que, composta com seno de x, dá x. Beleza? Tá bom. Então, e lembra também que a maneira prática de trocar esses papéis aqui é só tentar isolar, né? E aí está escrito aqui, trocando os papéis aqui de x e y. Então, y igual a seno menos 1 de x significa que seno de y é igual a x. É a definição do que significa função inversa. Tá. Aqui é uma preocupação com o domínio, mas eu vou deixar essa preocupação de lado.
Então, função inversa e seno de x. Nota que eu estou querendo a derivada de y em relação a x, tá bom? Quero terminar com isso aqui. Derivada de y em relação a x. Então, tá. Então, seno de y é igual a x. A gente está pegando essa equação aqui. Ó. Deriva implicitamente. Então, y vai ser função implícita de x. Ok. Então, derivada de seno de y é cosseno de y. Mas como tem um y aqui, a gente coloca um y' aqui. Então, cosseno de y vezes y'. Beleza? Derivada de seno de y é cosseno de y vezes y'. Tá. Derivada de x é 1. Ok. Então, cosseno de y' igual a 1. Reescrevendo essa equação, a gente tem que y' é igual a 1, passei o cosseno para cá. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de y. Aqui ele preocupa ainda mais com o domínio, não vou preocupar com isso. Mas, cosseno de y, você pode escrever dessa maneira aqui. Ó. Raiz de 1 menos seno quadrado de y. Nota que essa preocupação com o domínio aqui é para falar se é mais ou se é menos, tá bom? Como eu estou dentro dessa parte aqui, eu posso escrever um mais aqui. Mas se eu tivesse em outra parte, eu teria que analisar. Ok. Então, cosseno de y é isso aqui. Só que seno ao quadrado de y é x ao quadrado. Então, aqui ficou 1 menos x ao quadrado. Então, essa parte que era 1 sobre cosseno de y, fica 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Que está aqui. O que a gente acabou de concluir? Que y' é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas y era a função inversa do seno. Então, a derivada da função inversa do seno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Aqui eu usei a função implícita para mostrar aquela derivada, né? Derivada de função trigonométrica. E dá para fazer isso com todas as outras, né? Seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1, cotangente, secante, cossecante, as funções inversas. Né? Sugestão de exercício desse capítulo. Façam os que parecem com aquele que a gente fez ali no quadro. Que assim, você tem uma curva e aí você tem que, por exemplo, essa curva aqui, isso aqui é a inclinação da reta tangente em determinado ponto. Então tem esse exemplo 1, o exemplo 2 é a mesma coisa, o 3. Então façam os exemplos resolvidos, tá bom? Façam os exemplos resolvidos naquele sentido que a gente conversou aqui durante a aula. Tenta fazer, não conseguiu, lê, tenta fazer de novo até conseguir. Se não der de jeito nenhum, me procura. Beleza? Até mais.